Estamos no segundo bloco do programa Asaprev em Foco, com a nossa entrevistada hoje, a doutora Sueli, advogada, que está colocando aí umas questões bastante interessantes e umas informações assim que as pessoas realmente têm que se tocar, têm que pensar e têm que agir, né? Então, doutora Sueli, nós estávamos falando, né, dos idosos, da geração atual, daquela que vem, daquela que vai, como é que vai se posicionando isso tudo? A gente estava até rindo aqui, né, dona Suzete, seu Hildo, que eu mencionei que quando o casal se aposenta, os dois se aposentam e vão... o que vão fazer, né? E a incidência, isso é estatístico, né? Quando o casal se aposenta, principalmente aqueles que se aposentam um pouco mais jovens, eles brigam muito. E existem muitos casos de divórcio depois que o casal se aposenta, porque eles vão viver juntos todo dia, toda hora, todos os momentos. E não acontecia antes. O que não acontecia antes, enquanto estavam trabalhando, cada um tinha a sua atividade e acaba acontecendo divórcio, porque não se suportam em casa, né? Então isso também tem que ser trabalhado. Mas, então até estávamos rindo aqui na hora do intervalo sobre isso. Porque assim, ó, como nós sabemos, né, que o nosso país estará com a grande maioria de idosos, né? Sim, sim. Mas é bem preocupante, porque... O mundo vai ter idosos. Tudo bem. Mas assim, ó, é preocupante nesse sentido, né? Porque o idoso deveria se interessar em se ocupar com alguma coisa. Tem associações, tem grupos de idosos, tem clubes, tem tudo. Então tem pessoas assim que elas se entregam. Então... nós temos um grupo grande de pessoas que são idosos, são aposentados, e estão lá na associação, eles exercitam alguma atividade, alguma coisa. Isso, adoram fazer aula de yoga, né? Yoga. O professor James é espetacular. Ontem mesmo nós estávamos lá conversando, e aí um senhor que faz, né, junto a yoga, disse assim: meu Deus, dona Suzete, eu adoro vir aqui, porque é um espetáculo essa aula. Então, assim, eu disse para ele: meu Deus, como eu fico contente de ouvir, né? Porque a gente quer fazer o bem para que as pessoas aproveitem, né? E você, idoso que está nos assistindo, né? Vá conhecer a associação, vá lá, eu vou recebê-lo, né? A associação fica muito próxima aqui da Crêmia, uma rua antes da Crêmia, a rua Daniel Pfaffendorf. Sabe quem é que foi do Pfaffendorf? Quem foi? Explique para nós, seu Hildo. Foi o primeiro... Ele era um imigrante, né? Uma pessoa que veio para o Brasil. E foi um dos primeiros habitantes da região de Blumenau. Veja que e ele fez parte, né? E foi cuidar, socorrer um animal, parece. Né? Ele tinha umas vacas, umas vaquinhas, foi tentar socorrer e na primeira enchente, não esperava, e enfim acabou ele morrendo. Morreu afogado. E estávamos conversando aqui também que o jovem não se não vamos dizer o jovem, que aí talvez o público entenda que seriam 20 anos, muito embora as pessoas com 20, 25 anos, assim que ingressam no mercado de trabalho, já deveriam se preocupar com suas contribuições previdenciárias, porque a aposentadoria um dia ela chega. Eu falo isso sempre aos meus filhos. A aposentadoria um dia ela chega. A gente, né, no escritório, diuturnamente, a gente atende clientes que com mais de 65 anos, com muito pouco tempo de contribuição. Né? Ou seja, nunca achou que iria envelhecer, que não ia mais poder manter-se trabalhando tão ativamente como antes trabalhava. De vida que ele tinha. Né? Não tem mais aquele pique todo, a cabeça ajuda, mas às vezes o corpo, o físico, né? Já trabalhou mais de 30 anos, mais de 35 anos às vezes, e aí a gente se depara com um CNIS, né? Que é onde a relação de contribuições muito pobre. Né? Às vezes tem que esperar mais um tempo, às vezes mais 10 anos para poder, ontem mesmo, mais 10 anos para poder se aposentar, um senhor de 67 anos. Imagina. Então, assim, pensar enquanto ainda é mais jovem,
pensar num plano B, que a gente sabe que o INSS, o Regime Geral de Previdência Social, está cada vez exigindo condições mais rígidas para aposentadoria, né? Maior tempo de contribuição, maior idade, né? Então a aposentadoria ela vai chegar. Se preparar para isso. Colegas de profissão, me preocupa porque colegas de profissão que não atuam na área de direito previdenciário, em conversas informais, não fazem os seus recolhimentos, nem para um regime próprio, nem para um regime geral, que seria o INSS. Só que a aposentadoria um dia chega. E a gente não pode esperar que infortúnios não irão acontecer. Mas até lá eu vou fazer um pé de meia, vou fazer... Mas faça a contribuiçãozinha mensal todo mês. Se tem, faça talvez uma contribuição reduzida, mas faça. Esquece de fazer. Né? Porque, como eu disse, muda tanto. Desde que eu entrei, comecei a trabalhar com direito previdenciário, eu já me apaixonei de cara, me formei, já fui fazer a pós-graduação. Não teve um ano sequer que não foi mencionado não foi ventilado qualquer tipo de tentativa de alteração na legislação pertinente à aposentadoria. Em 2019 tivemos uma grande mudança, né, no regime de aposentadoria geral, né, uma mudança bastante drástica. Pessoas na faixa ali entre os 40 e 50 anos foram bastante prejudicadas, né? Hoje em dia a gente tem a dona Suzete me perguntou, mas com quantos anos a gente se aposenta? Né? Mas cada caso é um caso hoje em dia. Porque nós temos a lei antes da reforma, temos a lei depois da reforma e temos as regras de transição. Então eu não posso dizer hoje, vai se aposentar com tantos anos, vai se aposentar com tal idade, vai sentar no escritório e fazer um cálculo, analisar as contribuições previdenciárias, a vida contributiva dessa pessoa. Isso. É muito arriscado. A gente sabe que tem uma lei geral que determina padrões se a pessoa se inserir no mercado de trabalho a partir de 2019, que foi quando mudou a legislação. Mas a maioria dos casos que chegam, e isso vai perdurar durante muitos anos ainda, vão entrar dentro da regra de transição. São várias as regras de transição, então a gente tem que tomar cuidado porque, mas a minha vizinha, mas a minha amiga também trabalhou o mesmo tempo. Cada caso é um caso. Exatamente. Né? Então a gente não pode se espelhar na aposentadoria da colega de trabalho ou do colega de trabalho, porque às vezes um mês faz diferença, o mês que a pessoa ingressou no sistema faz diferença, né? Então temos que tomar todos esses cuidados. Realmente, tá vendo? Essas informações, assim, eu quero colocar à disposição, né, através da Zaprev, a doutora Sueli está sempre orientando, podem procurar, liguem para a Zaprev 3340 1265 ou 3340 1747. E aí vão ter a orientação da doutora Sueli. Gente, não pode se acomodar, não. Tem que ir atrás, tem que ver como é que andam as coisas, como ela está informando, né? Isso, fazer um planejamento previdenciário, né? Saber quanto tempo falta com bastante antecedência. Isso. Se planejar, ver, mas então quando eu me aposentar, qual será a minha renda mensal? O que eu posso fazer para aumentar essa renda mensal? Ok, se é desvantagem eu contribuir a mais, qual seria um plano B? Talvez uma previdência privada? Né? Então, todas essas questões a gente faz a orientação no escritório, também fazemos a orientação aos associados, né? Através de palestras, atendimentos presenciais, e estamos aí. Pois é, tá vendo? Olha quanta informação que ela já está nos dando hoje, né? Mas é muito mais. Então, assim, o que a doutora falou, exatamente isso. As pessoas têm que se prevenir, né? Tem que saber como é que vai acontecer, o que pode acontecer, né? E daí, seguindo
Porque, como ela falou, tem pessoas que têm a idade, mas não têm o tempo de contribuição, né? Não pode se Aí, aposentar. aí é muito realmente triste. A palavra é essa, né? Isso, e principalmente tem os aquele- autônomos, né? Tem gente Isso. que não sabe, por exemplo, o tempo de roça que vale para a aposentadoria, né? Sim. Isso é Então, cada interessante. caso é um caso. Cada Tem caso. casos que tem que ser tem que ter contribuição, mesmo sendo rural. É. Tem caso que a partir de tal ano não. Os autônomos, a gente tem uma grande dificuldade ali. Às vezes eu fico entristecida, né? Essa semana aconteceu um fato bem triste no escritório. A gente está aqui fazendo uma entrevista, mas estamos tendo uma conversa informal. Um autônomo. Exemplos sempre são melhores do que colocações doutrinárias. Uhum. Autônomo, trabalhava com manutenção, né, de telhado e sofreu um acidente, acabou falecendo, né, e deixou a esposa e um filho menor de 4 anos de idade. Então essa esposa veio conversar comigo a respeito da pensão por morte. E aí que havia sido indeferida pelo INSS, então eu fui em busca do porquê havia sido indeferido. E vai e vem, calcula, o motivo foi que ele não tinha qualidade de segurado, ou seja, ele deixou de contribuir. E ela tinha certeza que ele contribuía. Não, mas ele contribui. Então, ao analisar a vida contributiva dele, ele contribuía mês sim, mês não, alguns sim, outro não. E nesse entremeio, ele ficou mais de 12 meses sem contribuir. Exatamente 13 meses. Então, isso quer dizer que por um mês sem ter contribuído, porque ele tinha qualidade de segurado durante 12 meses. Por ter passado para o 13º mês, esta criança não tem direito à pensão por morte. Imagina. Né? Como é Então triste essa isso. mãe vai ter que criar com muita dificuldade essa criança sem nenhum tipo de auxílio de terceiro, apenas o próprio. Então por isso que vale a pena prestar um pouquinho mais de atenção, com carinho, nas contribuições previdenciárias, porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, mas É acontece. sempre bom consultar um advogado. Com certeza. Exatamente. Sempre. Gente, eu não acredito, né? Pronto, já passaram do nosso tempo. Estamos no final do programa. Doutora Sueli, olha quanta Falei coisa... demais. Não, é muita coisa para informar, para tocar, mas a gente, Em outra ocasião, Com a gente certeza. agradece muito a sua presença. Eu que agradeço, né? obrigada. De vez em quando ela virá, quando ela tem um tempinho, ela vai Eu escapo, colocando-se aqui. venho. Muito obrigada. Obrigada. Gente, até o próximo programa. Tchau. Tchau, tchau.